Meus queridos irmãos, faremos a leitura de um dos livros das Escrituras que talvez não seja tão procurado pela maioria dos crentes, por uma ideia equivocada. O livro das Crônicas, por causa das muitas genealogias nele percebidas, esse livro costuma ser desprezado e entendido que ele é uma mera repetição do livro dos reis, mas é um equívoco. Nós faremos a leitura do segundo livro das Crônicas, o capítulo 26. Faremos a leitura de todo o capítulo. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o de Jabiné e o de Asdode, e edificou cidades no território de Asdode e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maacéias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e para os cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgrediste
nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até ao dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando todo o povo da terra. Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Descansou Uzias com seus pais, e com seus pais o sepultaram no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram: ele é leproso. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Vamos abaixar as nossas cabeças, vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que nos ilumine o entendimento, que abra o nosso coração, para que a palavra possa operar maravilhas na nossa vida. Bondoso Deus, diante da Tua palavra estamos, clamamos, ó Deus, que o Teu Espírito, que habita em nós, possa nos instruir nesse instante, a cada passo desta palavra santa, que nós sejamos edificados, que nós sejamos confrontados, e que a glória do Senhor se manifeste aqui nesse lugar. Ó Deus bendito e maravilhoso, assim nós oramos, no santo e precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, aqui no templo, e todos que participam conosco de forma online, eu gostaria de estar introduzindo a palavra desta noite, fazendo duas considerações iniciais. A primeira delas, uma pergunta: o que você sabe sobre Uzias? O que você conhece sobre o rei Uzias? A maioria dos crentes conhece apenas a porção de Isaías capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias. Lamentavelmente, e talvez exista até a possibilidade de você ser uma dessas pessoas. Quem sabe não? Talvez você seja um conhecedor profundo da história dos reis da nação de Israel e da história dos reis de Judá, e você conheça muito bem a história do rei Uzias. Mas se você não conhece, eu digo a você acertadamente que muitos outros não conhecem também. E o que conhecem apenas, realmente, é o chamamento de Isaías nos dias da morte do rei Uzias. Sabem que Isaías foi chamado no dia da morte desse grande rei. A segunda consideração é que a história de Uzias, essa história que nós lemos aqui no livro das Crônicas, e eu entendo que o livro das Crônicas nos apresenta essa história de uma forma muito mais completa que o livro dos Reis. O segundo livro dos Reis, os capítulos 14 e 15, vão nos contar também a história de Uzias. Mas o livro das Crônicas vai nos falar algumas coisas importantes que hão de servir para a nossa edificação e para o nosso crescimento. O livro dos Reis, ele faz parte do conjunto de livros chamado de históricos e faz justiça a esse nome. O livro das Crônicas, embora também esteja contido no mesmo volume de livros chamado históricos, ele vem num outro tempo. São livros que foram bem dispostos pela vontade divina para depois do cativeiro. Um povo que voltava do cativeiro e precisava ser fortalecido no Senhor. Ao passo que o livro dos Reis, primeiro e segundo,
procuram apresentar para nós as histórias dos reis da nação do norte e da nação do sul. O livro das Crônicas tem a sua ênfase somente no reino do sul, o reino de Judá. E a história de Uzias é uma história muito mais comum do que eu e você gostaríamos que fosse. Porque a história de Uzias, ela pode muito bem ser encaixada na minha vida essa noite. Ela pode muito bem se encaixar na sua vida essa noite. Porque eu tenho certeza que você conhece alguém que começou bem a jornada cristã e terminou muito mal. Talvez você mesmo tenha começado muito bem a caminhada cristã e hoje não esteja tão bem, tanto quanto no dia que você iniciou essa caminhada. O ideal é começar bem, caminhar bem e terminar bem. O terrível é começar mal, caminhar mal e terminar mal. O possível, o milagre, é começar bem, caminhar mal, mas conseguir terminar bem. Eu acredito, sinceramente, todos nós que estamos aqui no templo e todos que participam de forma online, que nós começamos bem a caminhada cristã. Porque, meus irmãos, se isso não for verdade, a nossa caminhada é uma farsa. A nossa fé é fingida. Não faz sentido algum a nossa adoração. Os nossos louvores não são aceitos por Deus. E as nossas orações nunca foram ouvidas por Deus. E, na verdade, ou nós vivemos em desespero, ou nós enganamos a nós mesmos. Então eu creio sinceramente que todos nós, um dia começamos a nossa caminhada cristã muito bem. Eu creio que você se lembra bem do dia em que, arrependido dos seus pecados, de repente ouvindo a pregação no templo, ou ouvindo a pregação no outro lugar, ou lendo as Escrituras por si mesmo, você percebeu-se pecador e, arrependido dos seus pecados, entregou a sua vida aos cuidados de Jesus. Que dia maravilhoso foi aquele dia! Eu tenho lembrança desse dia na minha vida e eu tenho certeza que você tem essa lembrança também, por pior que seja o momento espiritual pelo qual você esteja passando, você tem a lembrança do dia da sua conversão. Eu tenho certeza que você se lembra muito bem do seu primeiro amor para com as coisas de Deus. Quando você tinha aquele gosto de vir à igreja, quando vir as reuniões de oração. Hoje, nas terças-feiras, no tempo que você converteu, não sei que dia da semana que era, mas quando participar das reuniões de oração, quando participar dos estudos bíblicos da quinta-feira, quando participar da escola dominical e ter que voltar para o culto da noite, não era pesado, era desejado. Você ansiava pelo momento da oração, você ansiava pelo momento do estudo bíblico, você desejava a escola dominical e convidava amigos, conhecidos e familiares para que dela participassem. Você vinha para o culto à noite cheio de esperança, cheio de expectativa, de que Deus tinha uma palavra para o seu coração, uma palavra transformadora para a sua vida. E eu tenho certeza que, assim como eu, você tem saudades daquele dia maravilhoso. Meus irmãos, muitos começaram bem a caminhada cristã e abandonaram a caminhada, abandonaram a vida na igreja, abandonaram a vida da igreja. Outros não abandonaram, permaneceram na igreja, mas são sombra daquilo que um dia foram. Talvez você, fazendo considerações sobre a sua vida nesse instante, você possa chegar a essa conclusão de que você é uma sombra de alguma coisa muito maior. Você é uma sombra de uma realidade que um dia fez diferença na vida desta igreja, fez diferença na vida da igreja do Senhor Jesus, fez diferença para o reino de Deus. Então nós precisamos fazer uma pergunta importante: qual o estado espiritual que nós nos encontramos esta noite?
De repente, daqueles que estão assistindo o culto online, alguns ou muitos há hoje ou nos próximos dias que sejam pessoas desviadas do Evangelho. Pessoas que um dia foram crente, que um dia professaram a fé, que um dia fizeram orações públicas no templo, cantaram louvores, tocaram instrumentos, pregaram a palavra, ou foram um bom crente, que não tinha uma atividade específica, mas era fiel, era comprometido com o reino do Senhor, e estava sempre com alegria na casa de Deus. Como salmista, o seu maior prazer era estar na casa do Senhor, era estar diante dos altares do Senhor. Então talvez muitos desviados vão ouvir esta mensagem, e com certeza são pessoas que começaram bem, mas que nesse momento que ouve esta mensagem, ou no momento que ouvirão essa mensagem, uma coisa é certa: se estão desviados, não estão bem. Começaram bem, mas não estão bem. Tem gente em muitas igrejas, aqui na nossa e muitas outras denominações, aqui na nossa cidade e em outras cidades onde essa palavra possa vir a alcançar, tem gente que de vez em quando vem à igreja. Você, porventura, é daqueles que vêm de quando em vez? É pior um pouco. Alguns vêm de vez em quando, e não é por causa da pandemia, não, mas antes da pandemia já era assim. E alguns são daqueles que vêm de quando em vez. Quando vem uma verdadeira surpresa e todo mundo fica alegre. Que bom te ver, meu irmão. Parece que é alguém que está visitando a igreja. Com certeza, se eu e você procedemos dessa maneira, um dia nós começamos bem a caminhada cristã, mas no atual momento, se esse é o nosso comportamento, se nós somos aqueles que vêm de vez em quando ou de quando em vez, a nossa caminhada está mal. Ou pode ser, irmãos, que nós sejamos daqueles que vêm à igreja e participam das coisas da igreja, mas na verdade nós estamos de corpo presente, mas nosso espírito não está aqui, nossa mente não está aqui, nosso coração não está aqui, e louvores são cantados de forma vazia, e a palavra é pregada, mas mal se sabe qual o texto das Escrituras é que está sendo ministrado. Se nós temos esse comportamento, com certeza um dia a nossa caminhada nós começamos bem, mas se esse é o nosso comportamento nesse momento, a nossa caminhada vai muito mal. Como que você julga a sua vida cristã essa noite? Ao preparar essa palavra, eu fiz para mim mesmo esta indagação, essa pergunta: a como anda a minha vida cristã? Eu comecei bem e continuo bem, ou eu comecei bem e eu estou mal? Meus irmãos, porque apenas duas situações possíveis há essa noite: ou você começou bem e continua bem, amém, glória a Deus, tomara que seja assim. Ou você começou bem e você não está tão bem neste momento. Eu lembro de um amigo, pessoa muito boa, foi um moço muito crente, muito zeloso, muito dedicado. Ele tinha um bonito ministério com adolescentes. Quando os adolescentes tinham alguma atividade, os pais perguntavam: o fulano vai? Porque se ele fosse, então todos os pais falavam: não, vou deixar meu filho ir, é tranquilo. Mas esse moço se desviou dos caminhos do Senhor, e hoje ele está no mundo. E um dia, de forma muito triste, conversando comigo, é meu amigo, ele contou para mim essa experiência dele, essa tristeza do seu coração, que hoje, quando ele vai à igreja, ou quando ele vai a qualquer uma igreja da sua cidade, que é uma cidade pequena, quando as pessoas o veem, se há algum adolescente perto, os pais falam: sai de perto, não fica perto não, que não é boa coisa. Que triste, meus irmãos, que tantas pessoas há que tenham começado tão bem a caminhada cristã e hoje estejam caminhando tão mal, e talvez terminem muito mal os seus dias aqui. Eu tenho certeza que todos nós queremos sair daqui essa noite expressando o mesmo sentimento, a mesma certeza de Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.
só pode falar essas coisas quem começou bem e quem continua bem, ou quem começou bem, se desviou, esteve mal, mas se reencontrou em Cristo, foi resgatado, foi redimido e voltou a caminhar conforme o início do seu chamado cristão. Essa é a história de Isaías, de Uzias. Por isso que eu disse que a história de Uzias é uma história comum. É uma história que talvez não agrade a muitos. É uma história que fala de sucesso e é uma história que fala de fracasso. É uma história que fala de começar andando bem e uma história que fala de passar a andar mal. Na verdade, é uma história que fala de alguém que começou muito bem e, com pesar, terminou muito mal. Uzias foi o 10º rei de Judá. O seu reinado foi por volta, sempre lembrando que as datas antigas, elas não são precisas, foi por volta do ano 792. As escrituras dizem que ele governou por 52 anos. Então, um governante daqueles tempos, governar por 52 anos, realmente foi um grande sucesso. Quando nós olhamos para os reis de Israel, nós percebemos que poucos reis governaram tanto tempo. E a maioria deles foram péssimos reis, foram terríveis, trouxeram grande prejuízo para a nação. Em Judá, alguns reis caminharam bem, mas outros, infelizmente, não foram fiéis ao Senhor. Então o texto nos mostra que ele começou bem. Eu fiz a leitura de todo o texto, e se você quiser acompanhar o texto, sem sair para outra porção, que não seja o segundo livro das Crônicas, você poderá me ouvir e estar rapidamente buscando aí no texto. Nós olhamos que ele foi um grande guerreiro. Ele enfrentou os filisteus, ele enfrentou os arábios, ele enfrentou os meunitas. Uzias foi um grande guerreiro. Meus irmãos, na verdade, o reino de Uzias foi tão próspero que desde os tempos de Salomão não havia se levantado um rei como Uzias. O reino de Uzias, num certo sentido, ele pode ser comparado ao reino de Salomão e traz uma vaga lembrança do glorioso e perfeito reino de Davi. Olhando as escrituras, nós, além de sabermos que Isaías iniciou quando esse rei morreu, nós descobrimos que ele foi um grande guerreiro. E descobrimos também que ele foi um baita de um administrador. A Bíblia diz que ele edificou cidades. E aonde ele edificou cidades? De manhã os adolescentes estudando o profeta Isaías, estudando o contexto de Isaías, que são os reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. De repente o presbítero João Assis, um dos professores, fez o comentário que esta edificação se deu em território inimigo. Ele edificou cidades na terra dos filisteus, sujeitou os filisteus, e na terra dos filisteus, no território dos inimigos, edificou cidades. Já pensaram, meus irmãos, chegar num lugar que não tem nada e edificar uma cidade, estabelecer uma cidade? Que homem extraordinário, que grande administrador. Nós também olhamos aqui para o texto e percebemos que esse homem foi um engenheiro, ou esse homem foi um especialista na construção civil. O texto faz que ele edificou torres em Jerusalém, ele edificou torres às portas principais da cidade, e ele edificou torres no deserto. Para que eram essas torres? Eu fiz a pergunta pela manhã para os adolescentes, e a Leniele, ela levantou a mão. As torres eram torres de vigia. Essas torres eram fortificações militares, que se estendiam para além de Jerusalém. E o objetivo dessas fortificações era que o reino estivesse preparado para qualquer ataque inimigo. Então, a fortificação mais avançada no deserto, se de repente uma movimentação começasse a acontecer, eles mandavam um cavaleiro para a fortificação mais próxima, para anunciar em Jerusalém que estava acontecendo uma movimentação estranha. E naquela fortificação
ali ficava aquele cavaleiro, e o cavaleiro daquela fortificação ia até a outra fortificação, e assim até chegar em Jerusalém, para que fossem avisados em tempo hábil que os inimigos estavam se movimentando. Então, um grande construtor e um grande estrategista. Também nós percebemos pelo texto que ele foi um homem chamado de amigo da agricultura. Tinha muito gado, cavou muitos poços, tinha muitos lavradores e vinhateiros ao seu serviço. Esse homem, ele se preocupava com o treinamento militar. Nós podemos quase que falar que havia uma escola para oficiais, havia uma escola para treinamento militar, porque o texto diz para nós que Uzias formou um exército regular, e ele reuniu e muniu aquele exército com armas de guerra, escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas. Acerca do desenvolvimento bélico, eles estavam no topo do mundo naquele momento. Homens extremamente peritos criaram armas de guerra, que foram colocadas sobre as torres, que foram colocadas em lugares estratégicos sobre os muros, para que pudessem então serem lançadas pedras e flechas contra os inimigos. Nos dias de hoje, Uzias seria um homem que haveria de equipar muito bem a polícia. A polícia de hoje, se Uzias fosse o governante do nosso país, seria uma polícia bem equipada, seria uma polícia muito bem paga. Na verdade, Uzias é o tipo de governante que toda nação gostaria de ter. Um homem sensato, um homem extremamente capaz. Começou a reinar jovem, 16 anos, e ele era benquisto do povo. Ele tinha aprovação popular plena. Não havia institutos para poder fazer pesquisas. As Escrituras nos dizem que ele tinha a aprovação popular. A primeira parte do texto fala para nós do sucesso do rei Uzias. Meus irmãos e irmãs, em que consistiu esse sucesso? Esse sucesso consistiu em apenas duas coisas. 2 versículos são suficientes para mostrar em que consistiu o sucesso de Uzias, a fim de que eu e você também, observando essas mesmas coisas, tenhamos sucesso na caminhada aqui, a fim de que nós que um dia caminhamos bem, estamos sentindo que estamos meio trôpegos, a nossa caminhada não está muito bem, nós estamos um pouco mal, nós não estamos tão firmes como nós deveríamos. Se nós observarmos aqui esses elementos, nós também podemos ter sucesso na caminhada. O primeiro está no versículo de número 4. Diz o texto: fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Meus irmãos, o rei Amazias foi um grande rei. Vocês conhecem a história de Amazias? Com certeza vocês sabem que Amazias foi um homem muito poderoso. Amazias foi tão poderoso que ele brincou com o poder. Ele entendia que o seu poder era tão grande que ele ousou fazer guerra contra o povo do Senhor. Ele ousou desafiar o reino do norte para medir armas. Ele era tão poderoso e o seu poder era tão grande que ele se tornou arrogante. E então chamou a própria nação. A nação estava dividida, mas para Deus a nação sempre foi uma nação só. Então o reino do norte foi desafiado pelo reino do sul, porque Amazias estava querendo brincar para ver quem tinha mais poder, para ver quem era mais forte. E ele foi envergonhado terrivelmente. Mas tirando isso, Amazias foi um grande rei. Amazias foi extremamente poderoso. Amazias foi um homem dentro daquilo que nós podemos considerar um homem que fez aquilo que era reto perante o Senhor.
Porque, meus irmãos, olhando desde os dias de Davi, o próprio Davi, fazer o que é reto perante Deus não significa ser um santarrão, não significa ser perfeito, não significa ser alguém que não cometa pecados, não significa ser alguém que não cometa erro de forma alguma. Todos os reis cometeram erros, e erros gravíssimos, a começar de Davi, que foi o homem chamado segundo o coração de Deus, que foi aquele do qual procede o Messias. Mas a Bíblia diz que Uzias foi um homem reto, que Uzias, ele fez tudo segundo o que fizera Amazias. O que eu aprendo disso? O que você aprende disso? Que Uzias teve oportunidade para seguir os maus exemplos. Uzias teve oportunidade para seguir os maus reis de Israel. Mas Uzias fez a opção de seguir o seu pai. Ele fez a escolha de um bom exemplo. Você quer ser bem sucedido, meu irmão, minha irmã? Siga os bons exemplos. Procure sempre nivelar-se na vida por cima. Procure sempre os melhores exemplos. É por isso que o salmista, no Salmo 1, ele nos fala sobre o cuidado de nós nos ajuntarmos com os pecadores. Então vamos fugir daqueles que têm prazer no pecado. Todos somos pecadores, mas nós não temos prazer no pecado. Nós somos servos do Senhor Jesus. O pecado traz tristeza ao nosso coração. O pecado traz agonia para a nossa alma. O pecado nos faz chorar. O pecado arranca de nós noites de sono. O pecado tira a nossa paz. O pecado nos faz entrar em desespero. Então vamos fugir daqueles que têm prazer no pecado. Porque um dos segredos do sucesso do rei Uzias foi que ele buscou os melhores exemplos. Busque os melhores exemplos na sua família. Busque os melhores exemplos no seu trabalho. Busque os melhores exemplos na sua igreja. Todos nós tentamos caminhar uma vida que possa agradar a Deus, mas alguns irmãos têm uma vida da qual não se pode dizer coisa alguma. Alguns irmãos há que têm uma vida reconhecida, são pessoas extremamente íntegras, retas, pecadores como nós, mas pessoas muito experimentadas, que já passaram por situações adversas e hoje entendem aquilo que falamos semana passada, que é ter o pecado sob os pés, ter o pecado sob o domínio. O Senhor Jesus, Ele pisa sobre os nossos pecados, então Ele tem poder para dominar os nossos pecados. Em Cristo, nós não precisamos ser vencidos pelo pecado. O segundo elemento aqui que chama a nossa atenção e que nos mostra o sucesso do rei Uzias é o versículo seguinte, o versículo 5. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Meus queridos irmãos, será que alguém que tenha tal proposta no coração vai ter insucesso na vida? Se você sai daqui essa noite com essa proposta, eu vou propor no meu coração, eu vou propor buscar a Deus, eu vou propor buscar o Senhor. O que é dito aqui sobre Uzias, será dito sobre mim, será dito sobre você. Deus o fez prosperar. Então nós precisamos fazer essa pergunta para nós essa noite. Eu tenho buscado a Deus? Eu tenho proposto no meu coração buscar a Deus? Mas como eu busco a Deus? Meus irmãos, nós buscamos a Deus por meio daquilo que as Escrituras nos ensinam. Primeiro, por meio da própria palavra. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então toda a palavra de Deus é inspirada por Deus, é para edificação da minha vida, é para crescimento da sua vida, é para que nós sejamos fortalecidos na luta contra o pecado, é para que nós sejamos fortalecidos nos tempos difíceis da caminhada. Eu tenho proposto buscar a Deus. Se eu tenho proposto buscar a Deus, eu tenho compromisso com a leitura da palavra. Eu li a palavra hoje, eu me dispus a ler a palavra hoje, eu tenho me disposto a ler a palavra diariamente, ou eu a busco somente nos tempos de desespero, quando eu digo assim, agora não tem mais jeito,
Meus irmãos, nós temos que entender que o único jeito que há é com o Senhor Jesus. O único jeito que há é com Deus. O único jeito possível é por meio da palavra de Deus. Eu busco ao Senhor por meio de uma vida de oração. A Bíblia nos mostra que o Senhor Jesus orava. A Bíblia nos mostra homens de Deus que oravam. A história da igreja nos mostra grandes homens cujas vidas foram marcadas pela oração. Mas qual é a minha vida de oração? Qual é o meu compromisso de oração? Eu tenho de fato proposto no meu coração buscar a Deus? Se eu tenho proposto no meu coração buscar a Deus, eu quero ter comunhão com os irmãos. É verdade que os tempos agora são difíceis, são tempos de pandemia. Então nem todos podem estar conosco. Mas eu posso manter comunhão com os meus irmãos orando por eles. Eu posso manter comunhão com os meus irmãos enviando mensagens a eles. Eu posso manter comunhão com os meus irmãos fazendo visitas a eles, se eles permitirem que eu faça. Então, meus irmãos, eu posso propor buscar a Deus, lendo a palavra, tendo vida de oração, tendo comunhão com os irmãos, pregando o Evangelho. Que tempo oportuno é esse para pregar o Evangelho? As pessoas andam muito angustiadas, estão preocupadas. Não fosse só a pandemia, essa corrupção maldita que assola o nosso país. Há tempos os nossos políticos, muitos deles, estão envolvidos na mais terrível corrupção. Então eu preciso pregar a palavra. Esse é tempo para pregar a palavra. Eu posso pregar a palavra indo para a praça, com microfone ou sem microfone, e abrindo lá ali a voz e falando. Eu posso pregar a palavra indo no meu vizinho, perguntando se eu posso fazer uma oração por ele. Eu posso pregar a palavra distribuindo folhetos no centro da cidade. Eu posso pregar a palavra jogando folhetos debaixo das portas e com um convite para que a pessoa pelo menos venha participar do culto, ou de forma presencial, ou de forma online. Meus irmãos, eu proponho buscar a Deus quando eu busco entender que a minha vida precisa ser confundida com a vida de Cristo. Eu sou chamado cristão, um pequeno Cristo, um imitador de Cristo. Qual o meu testemunho? Qual o meu comportamento? Quais as minhas atitudes? O que as pessoas dizem a meu respeito? O que os vizinhos pensam de mim? O que as pessoas pensam de mim? Então ele propôs no coração buscar a Deus. Se eu e você propusermos no coração buscarmos a Deus, nós pelo menos vamos ter que observar esses 5 elementos: leitura da palavra, vida de oração, comunhão com os irmãos, pregação do Evangelho e testemunho de vida que seja confundida com a vida de Cristo Jesus. O segredo do sucesso do rei Uzias não é mistério, está disponível para mim e para você. Buscar bons exemplos, bons amigos, gente comprometida com Deus, gente de oração, gente de testemunho, gente que vive com Deus, gente para ser o nosso apoio, gente para ser o nosso socorro. Se eu quero ter o sucesso de Uzias, eu tenho que buscar a Deus com todo o meu coração. Preciso fazer uso da palavra. Lembrar do que o grande profeta Jeremias disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Verdadeiramente eu e você temos buscado a Deus de todo o nosso coração? Mas irmãos, apesar de tudo isso, Uzias terminou seus dias muito mal. Uzias terminou os seus dias leproso. Uzias terminou os seus dias morando sozinho. No final dos seus dias, Uzias foi separado da sua família, separado dos amigos, separado da casa do Senhor, separado do palácio. Se houvesse alguma festividade no palácio, o rei Uzias não poderia estar presente. Ele foi excluído da casa do Senhor. Portanto, meus irmãos, a palavra de Deus, ela revela a mim e a você essa noite, que existe sim a real possibilidade de nós começarmos bem e terminarmos muito mal a nossa caminhada cristã. Talvez isso já esteja acontecendo na sua vida. Talvez isso esteja acontecendo na minha vida. De termos começado bem e de não estarmos caminhando tão bem quanto no início do nosso chamado por Cristo Jesus, por obra do Espírito Santo, por meio da graça maravilhosa.
Uma história comum. Um homem de sucesso e um homem que experimenta o fracasso. A segunda parte do texto vai nos mostrar aqui a derrota de Uzias e quais foram os passos dados por ele para que ele fosse derrotado. Ninguém é derrotado da noite para o dia, não é num momento só. São passos, situações que vão acontecendo e que vão ficando sem controle até que o inevitável, o pior acontece. Então, quando nós olhamos para o texto aqui, nós percebemos que o primeiro passo que conduziu Uzias, o rei, para a derrota foi o orgulho. Olha o versículo 16. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. O que é isso? Havendo-se já fortificado, ou seja, tendo já se tornado um grande rei, já tendo alguns comentários. Uzias nos traz a lembrança de Salomão. Deus nos levantou um novo Salomão, Deus nos levantou um novo tempo de glória. Então, havendo-se ele fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua ruína. Um dos temas mais preferidos pela igreja dos dias de hoje, do Brasil e fora do Brasil, é com certeza o tema da prosperidade, a prosperidade material. A teologia da prosperidade é o tema mais pregado na maioria das denominações do nosso país, e é o tema mais desejado pela maioria das pessoas. O país está numa crise terrível, todo mundo sem dinheiro, aperto para todos os lados. Então a teologia da prosperidade, ela se apresenta como um verdadeiro jogo acumulado da loteria, com uma oportunidade para não passar mais aperto algum. Mas, irmãos, a prosperidade material, sim, ela é bênção de Deus, e nós, reformados, não negamos isso de forma alguma. Mas eu e você não podemos nos esquecer que a bênção material, que a prosperidade material, ela traz consigo um grande perigo. Não é pecado adquirir bens, não é pecado adquirir dinheiro, de forma honesta, trabalhando, no suor do rosto, mas é um grande perigo, porque senão, algumas coisas que Jesus disse não fariam sentido. O Senhor Jesus disse que um rico dificilmente entraria no reino dos céus. Por que Jesus disse isso? Meus irmãos, Jesus disse isso porque as maiores riquezas, as riquezas que devem acompanhar a minha vida e a sua, não são de ordem material, são riquezas de ordem espiritual. Semana passada nós falamos sobre isso. As riquezas que nós devemos buscar são o perdão dos pecados, o relacionamento pleno com Deus e a certeza, a garantia da salvação eterna. Essas são as bênçãos que eu e você devemos buscar. Essas bênçãos espirituais, todo crente deve desejar e deve ter certeza dessas conquistas, porque elas foram dadas por nós, pelo Senhor e Salvador nosso, Jesus, daquela cruz maldita. Ele conquistou para nós estas bênçãos maravilhosas: perdão dos pecados, relacionamento com Deus e salvação eterna. E Jesus disse que dificilmente um rico entraria no reino dos céus, porque as riquezas, elas dão uma falsa sensação de segurança. Quem garante que se você se tornar rico, você está seguro? Vem um ladrão e te rouba, te sequestra e perde toda a sua fortuna? Ou vem um plano econômico maluco, desse que os nossos políticos gostam de lançar de quando em quando, e te quebra financeiramente? Não há garantia. As Escrituras nos falam sobre o agricultor louco. Ele prosperou, produziu muitos grãos, a safra deu muito, e então ele resolveu fazer celeiros e encher aqueles celeiros, e ele ficou tão perturbado que ele começou a conversar com a alma dele: disse: alma, come, alma, bebe, alma, descansa, alma, você tem bens para muito tempo. E a Bíblia diz que naquela noite ele ouviu uma palavra aterradora: essa noite pedirão a tua alma
o que tens preparado, para quem será? Meus irmãos, o fato é que a escassez, ela faz com que nós nos aproximemos muito mais de Deus. O fato é que a enfermidade, ela nos faz a chegar a Deus muito mais do que quando nós estamos com a saúde plena. O fato é que a prosperidade leva muitos ao orgulho. A prosperidade leva muitos à soberba. A prosperidade conduz à arrogância. A prosperidade conduz muitas vezes a sentimentos de superioridade. A prosperidade conduz a excesso de confiança. A prosperidade conduz muitas vezes a viver uma vida não na dependência de Deus, mas na dependência dos próprios recursos ou da própria influência que esses recursos são capazes de gerar. Sucesso é perigoso. Tornar-se famoso é perigoso. Crescer financeiramente é perigoso. Quando foi que Davi cometeu o seu maior pecado? Foi quando ele estava no auge. Ele estava no auge a ponto de falar assim: não precisa mais que eu vá nas guerras. Ele era rei guerreiro. Ele era homem que usava a sua espada. Ele era rei que estava à frente dos exércitos. Mas ele estava tão cheio de si, tão orgulhoso de si, se não há mais necessidade, podem os comandantes, os capitães, e quando conquistarem alguma coisa, mandem me chamar que eu vou lá tomar posse, eu coloco sobre a minha cabeça a coroa do inimigo, e fico sendo o senhor então daquela possessão. Davi caiu em pecado no maior momento, no momento de maior prosperidade, no momento de maior sucesso do seu reinado. E Uzias se envaideceu quando? Quando ele se tornou fortificado. Quando agora ele já era comparado com o Salomão, possivelmente, porque desde Salomão, o primeiro rei que se levanta tão glorioso desde os tempos de Salomão, é o 10º, que é justamente o rei Uzias. Portanto, meus irmãos, a palavra-chave para mim e para você é vigiar. Exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Vamos vigiar o nosso coração? Vamos vigiar a nossa mente? Vamos vigiar a nós mesmos, as nossas conquistas? Porque as Escrituras dizem assim, o salmista: o Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Se eu e você formos humildes, o Senhor vai atentar para nós. Os soberbos, Ele os conhece de longe. Esse foi o primeiro passo para a ruína, o orgulho de Uzias. O segundo passo para a ruína é encontrado no versículo 16 também. Presta atenção aí no versículo 16. O texto fala aqui, a primeira parte: havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu grandes transgressões contra o Senhor. Meus irmãos, o pecado é contra Deus. Davi, quando foi confrontado acerca do próprio pecado, o que ele diz? Pequei contra Urias. Não. Pequei contra Batseba. Não. Pequei contra a nação. Não. Pequei contra o profeta que tem dado apoio para mim no meu ministério. Não. Pequei contra os meus ministros que confiam em mim. Não. Pequei contra Deus somente fiz o que era mal. Toda transgressão é contra Deus. De maneira, meus irmãos, se nós sentimos que o pecado está se apropriando de nós, que Jesus já pisou os nossos pecados, Jesus já os lançou no mar do esquecimento, mas nós estamos indo lá no oceano, no lugar mais distante do oceano, para trazer aqueles pecados de volta à nossa memória. Meus irmãos, se é assim, lembremos da palavra que está no livro de Hebreus, texto que a maioria conhece de cor, mas eu vou ler aqui, Hebreus 12, os versículos 1, todos eu creio que conhecem bem, mas também o versículo 2, diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Desembaraçando-nos.
nas Olimpíadas aconteceu um desses fatos que sempre acontece nas Olimpíadas, né? Uma das provas de atletismo, a prova de corrida, alguém tropeçou e aí um derrubou o outro, embaraçou nas próprias pernas e aí provocou um desastre geral. O pecado, ele tem esse poder de nos embaraçar. Nós precisamos ser desembaraçados de todo o peso do pecado. Por que você não está caminhando? Por que eu não estou caminhando como nós deveríamos? Por que nós estamos ainda tão aquém daquilo que Deus espera de nós? É porque o pecado está travando as nossas pernas, o pecado está nos impedindo a caminhada, aquilo que Deus propôs para mim e para você. Então, como lidar com o pecado? O pecado é um companheiro vil, o pecado é um companheiro terrível, o pecado é um companheiro perverso. Só tem duas formas de lidar com o pecado. Ou eu e você essa noite abrimos o coração para o pecado e vamos pecar e vamos sumir da presença de Deus, ou nós nos santificamos diante de Deus e temos os nossos pecados pisados aos pés por Jesus e lançados nas profundezas do mar. Se estamos em pecado, só resta a nós, das duas uma: ou nos entregamos ao pecado, e eu tenho certeza que não é o que você quer, não é o que eu quero, porque se fosse o que nós desejássemos, nós não estaríamos aqui essa noite. Se o pecado está nos embaraçando, se o pecado está nos impedindo a caminhada, se o pecado nos impede de ser uma bênção, o que nós devemos fazer é confessar a Deus: pequei contra Deus somente fiz o que era mal. Então eu pequei contra Deus, toda transgressão é contra Deus, então eu tenho que confessar os meus pecados a Deus, e Deus vai me perdoar. Então o segundo passo que conduziu Uzias à derrota foi o pecado. O primeiro, o orgulho. O segundo, o pecado. O terceiro passo que o conduziu à derrota ainda está no versículo 16. Esse versículo é muito rico, dá uma olhada no versículo 16. Nós vimos a primeira parte, vimos a segunda parte, cometeu transgressões. A parte final: porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Meus irmãos, o terceiro passo que conduziu Uzias à derrota foi ele não ter dado crédito à palavra de Deus. Mas peraí, não está fazendo sentido. O primeiro passo eu entendi, orgulho, o texto é muito claro. O segundo passo, o pecado, ele transgrediu contra o Senhor. Mas o terceiro passo, não dar crédito à palavra de Deus. Vamos ler novamente, o texto fala: porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Meus irmãos, não há exagero algum nesta afirmativa aqui. Uzias, ele chegou ao ponto de se colocar acima da palavra de Deus, acima da lei de Deus. O que a palavra de Deus falava? Lá nos livros lá de Levítico, de Êxodo, o que ele falava? Quem poderia queimar incenso? Os sacerdotes, os descendentes de Arão. Ele era descendente de quem? De Judá. A tribo dele não foi levantada para esse fim. O grande Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele até desejou construir um templo para o Senhor. E o Senhor, a intenção foi boa. O profeta ficou empolgado: vai, Davi, faz. E Deus chamou o profeta: não faz não. Não foi levantado para esse fim. Deus permitiu a Salomão que Salomão levantasse o templo, mas os trabalhos do templo sempre estiveram aos cuidados da tribo dos filhos de Arão, da tribo de Levi. Nunca Judá ou qualquer outra tribo. Então, meus irmãos, o terceiro passo para a queda de Uzias foi que ele quis ficar acima da palavra de Deus. E eu e você, quando que nós ficamos acima da palavra de Deus? Nós ficamos acima da palavra de Deus, nós estamos vivendo tempos terríveis, tempos assustadores. Nós estamos vivendo tempos que a sociedade está levantando novos valores da família, novos valores da sexualidade, novos valores em diversos sentidos, diversos relacionamentos. E nós não temos como concordar com essas coisas. Mas todas as vezes que eu e você que somos crentes, percebemos esses valores sendo levantados, valores contrários à palavra de Deus, valores que exaltam o aborto, esses valores absurdos, contrários ao ensino da Escritura, e tantos outros que estão exaltados hoje por aí,
todas as vezes que esses valores são proclamados por quem quer que seja, nós falamos não. Nós não aceitamos de forma alguma, porque todos aqueles que aceitam os valores do mundo estão se colocando acima da palavra de Deus, estão declarando que são mais importantes que a palavra de Deus, estão rejeitando a palavra de Deus. E mais, eu e você diretamente nos colocamos acima da palavra de Deus quando nós paramos de dar atenção para a palavra de Deus. Eu disse aqui no começo que Uzias, ele é conhecido pelo capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias. E a Bíblia, como é que a Bíblia é conhecida? Muitas vezes a Bíblia é conhecida pelo livro dos Salmos, ou muitas vezes pelo Evangelho do Amor, o Evangelho de João. A maioria das vezes, lamentavelmente, muitos crentes não conseguiram nunca fazer uma leitura das Escrituras Sagradas. Que você gaste 10 anos, que você faça um projeto de 10 anos, mas você tem que ler a palavra de Deus, porque toda a Escritura é inspirada por Deus, e se toda a Escritura é inspirada por Deus, e você não faz uso dessa Escritura, então você está se colocando acima dessa Escritura, e é essa Escritura que vai me ajudar na luta contra o pecado. De repente eu estou pecando porque eu não conheço a Escritura, de repente você está em pecado porque você não conhece a Escritura. Quanto mais eu e você conhecemos as Escrituras, mais fortalecidos nós teremos na luta contra o pecado. E o último passo que conduziu o rei Uzias à derrota foi que ele foi um homem que não aceitou a repreensão. Olha o versículo 19. Então Uzias se indignou, tinha o incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do Senhor. Por que ele se indignou? Porque ele havia crescido muito, ele havia se tornado muito poderoso, e então ele quis imitar os reis do seu tempo. Haviam muitos impérios que os reis eram reis sacerdotes, e ele quis imitar os reis do seu tempo, e ele entrou no templo para fazer uma coisa que não competia a ele. Os poderes da nação de Israel eram muito claros, os 3 poderes: o rei, o profeta e o sacerdote. Para que o país vivesse bem, esses 3 poderes tinham que estar em harmonia. Se um dos poderes quisesse sobrepujar o outro, então a ruína viria. E o rei Uzias, ele quebrou a harmonia desses poderes. Ele foi para o templo e ele quis se comportar como um sacerdote. Dali para ele se comportar como um profeta era apenas um pulo. Mas as Escrituras nos falam no versículo anterior que ele foi confrontado, o sacerdote Azarias, com 80 homens da maior firmeza. Olharam para o rei: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério, sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então, meus irmãos, Uzias, enquanto ele se acercou de uma pessoa sábia, seguiu o conselho do seu pai Amazias, o caminho do seu pai, naquilo que seu pai havia feito correto, enquanto seguiu os passos de Zacarias, enquanto Zacarias estava vivo, enquanto ele se deixou aconselhar, enquanto ele se deixou confrontar, Deus o fez prosperar. Mas, possivelmente, Zacarias já era morto, e Uzias se deixou levar pelo ativismo. Afinal de contas, irmãos, havia muitas obras para serem realizadas, havia muitas torres para serem construídas, havia muitas guerras para serem guerreadas, havia um exército para ser liderado, e com isso ele foi se isolando, ele foi se afastando de Deus cada vez mais, e ele não tinha mais um mentor, ele não tinha mais uma cobertura espiritual para o aconselhar, para o confrontar quando fosse necessário, porque os reis precisavam, e eram os profetas. Ele não tinha mais ninguém. Diante disso, que o bondoso Deus tenha misericórdia de mim e de você.
que Deus sempre levante para mim e para você um amigo, um irmão, uma irmã crente, que se preocupa com o nosso bem-estar, que nos ajude na caminhada, que perceba que nós estávamos caminhando bem e de repente a nossa caminhada começou a ficar um pouco confusa. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque aqueles que fazem opção da vida solo não vão se dar bem. E foi exatamente o que aconteceu com Uzias. Ele se isolou de Deus, ele se isolou e ele entrou dentro do templo e ele assumiu para si uma função que não cabia a ele. As consequências de todos esses passos: orgulho, pecado, não dar crédito à palavra de Deus, não aceitar a repreensão, a consequência disso tudo é a situação trágica que vem sobre ele. A lepra brota na sua testa. Significava que ele havia sido punido, que Deus o havia julgado. E naquele instante, os sacerdotes precisam expulsá-lo do templo, para que ele não seja morto. E ele mesmo dá pressa de sair dali, porque ele sabe que estava em pecado. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que nós não tenhamos pressa de sair correndo daqui, porque nós estamos em rebeldia contra Deus. Mas que nós tenhamos pressa de nos apresentarmos diante de Deus, clamando a misericórdia, clamando o favor dEle sobre as nossas vidas. A lepra é um convite à solidão. Ele vai viver sozinho, longe da família, longe dos amigos, longe do palácio, longe da casa do Senhor, longe da comunhão com Deus. E se nós não tivermos cuidado, o pecado é uma lepra terrível. Nós terminaremos muito mal, nós terminaremos longe desse lugar, longe dos nossos irmãos, nós terminaremos assim como Uzias. O que eu aprendo com Uzias? Eu aprendo com Uzias que o crescimento é a maior prova na vida de uma pessoa. Cuidado, o crescimento vem para todos. Permaneça humilde. Não deixe o orgulho tomar conta do seu coração. Não se torne uma pessoa arrogante. Eu aprendo que a soberba impede de ouvir bons conselhos. Eu aprendo que da soberba procede a ruína. Ele foi grande. Desde os dias de Salomão, não havia sido levantado um rei tão grandioso como fora Uzias. A Bíblia diz para nós: cuidado, aquele que cuida estar em pé, cuidado, para não cair. O grande guerreiro Uzias derrotou exércitos, pelo menos 3 foram listados para nós aqui, né? Os filisteus, os arábios e os meunitas, mas foi derrotado pelo orgulho do seu coração. O grande Uzias, magnífico construtor, construiu torres, edificou cidades, mas destruiu o seu ministério e o seu império. O grande agricultor Uzias, ele teve lavradores, ele teve vinhateiros que colhiam os frutos das suas lavouras. Mas os frutos que ele colhe no final da vida são frutos extremamente amargos. Começou bem, terminou tão mal. Meus irmãos, nós começamos bem um dia. Quando chegar aquele dia derradeiro, o dia do Senhor, que a nossa fala seja como o de Paulo o apóstolo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que Deus nos ajude. Se não estamos caminhando bem hoje, você que assiste o culto está desviado do Evangelho, você que assiste o culto e de quando em vez vem ao templo, você que está no templo, mas que está frio espiritualmente, se porventura caminhávamos bem e sentimos que estamos caminhando mal, a hora do conserto é agora. Nós podemos caminhar bem, começar bem
e terminar bem. Vamos ficar em pé e vamos orar. Maravilhoso Deus, a Tua palavra nos encanta, a Tua palavra nos adverte, a Tua palavra nos mostra homens extraordinários, homens que fizeram história. Possivelmente, a maioria de nós, a história que faremos ficará entre os nossos familiares e as pessoas que nós conhecemos ou que tiveram algum contato conosco. A história de Uzias ficou registrada para a humanidade e registrada está até para o grande dia do Senhor. Começou tão bem e terminou tão mal. Nós conhecemos irmãos que no passado caminhavam bem e que se desviaram e morreram longe da presença do Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Nós começamos bem essa caminhada e nós queremos encerrá-la bem. Ajuda-nos, ó Deus. É a oração que fazemos no santo e precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Bondoso Deus, graças damos a Ti. Despeça-nos agora em paz para as atividades comuns da vida, nunca esquecendo quem somos, nunca esquecendo para onde nós vamos. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão terna e eterna do Espírito Santo seja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, e com todo Israel de Deus, hoje e sempre. Amém. Queira sentar-se.